Bom dia, meus amigos do YouTube. Meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva. Bom dia, meus amigos céticos, agnósticos, ateus, livres pensadores e também ufólogos. Pessoal, principalmente o cristão que segue sua religião e não a estudou, eu vou aqui explicar aqui em alguns vídeos, né? Vão ser alguns, sobre os concílios, onde foi lá definido toda a doutrina cristã, né? Inclusive, principalmente, e por motivo disso, a divindade do suposto Salvador Jesus Cristo. Lá que foi definido nesses concílios. Houveram ao todo 7 concílios, tá? E o concílio primeiro que se tem notícia, que pouco se sabe dele, é o concílio de Jerusalém, né, que supostamente teria acontecido no primeiro século, no ano 51, né, pelo o suposto apóstolo Paulo e mais alguns outros apóstolos que se reuniram para discutir algumas questões sobre a lei judaica. Sobre esse concílio eu falo outro dia, porque vamos começar pelos concílios principais, aonde foi realmente definido a divindade do suposto Jesus Cristo. O primeiro deles chamou-se Concílio de Nicéia I. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica, que ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho de 325 DC, de 325 depois de Cristo, na cidade de Nicéia, da Bitínia, atual cidade Iznik, Turquia, província de Anatólia, Ásia Menor, localizado próximo a Constantinopla, o grande império do imperador Constantino, que inclusive o nome da cidade é referente a ele. O Concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a Igreja ao concretizar uma assembleia que representasse toda a cristandade, de modo a discutir as heresias que poderiam dividir a Igreja. Você vê, cristão, que sua Igreja já vem em conflito entre ela mesma desde o começo da criação. Aqui o imperador Constantino, ele tenta unir, né? E foi assim que foi criado, né? A Igreja oficial mesmo, né? Numa união que ele fez, onde definiu ali os livros que seriam usados, né? E nesse concílio se definiu, por exemplo, a Trindade, né? Se definiu a Páscoa, sabe? Tudo um sincretismo de outras religiões, né? E o Constantino, num ato de esperteza para não dividir o reino, colocando cristãos, né? Cristãos contra cristãos, né? Só que cada um tinha um ponto de vista diferente sobre o seu Salvador, né? Assim como os judeus não aceitaram, né? Como o Messias, o suposto Cristo. Então aqui o Constantino tenta reunir e forma o primeiro concílio de Nicéia. Você vê que o cristianismo é tão desunido que até hoje, né? Só que no Brasil, por exemplo, entre evangélicos e cristãos, evangélicos e protestantes, existem mais de 40 mil denominações, né, diferentes. E eles, em pontos singulares, se divergem. Entrou em conflitos com ele mesmo, com a sua própria crença. Principais causas. Vamos ver as causas do Constantino ter reunido esse concílio. Devido à grande liberdade religiosa possibilitada pelo fim das perseguições aos cristãos, ponto que eu discordo, ok, mas vamos em frente. A fé cristã cresceu e se propagou desordenadamente. Neste contexto, Caio Flávio Valério Constâncio, 250 a 306, ele viveu, o imperador romano que governava tanto o Oriente como o Ocidente, acabou adotando o arianismo. Arianismo, né? Que seria dos arianos, né? Arianos, para que você saiba, é o Império Austro-Húngaro, né? Que o Adolf Hitler tanto falava.
uma crença herética com sua religião pessoal. Segundo esta tese, Jesus Cristo Salvador estaria subordinado ao Pai, uma vez que era apenas mais uma criação, o que acabava por questionar a figura do Cristo enquanto divindade. Veja aí, né? O arianismo aqui, seguido pelo o pai do Constantino, né? O Caio Flávio Valério Constâncio, imperador na época, ele adotou o arianismo, né? Que não colocava a figura de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus, né? Um pai e filho, né? É por isso que nesse concílio aqui, mais na frente, talvez nesse vídeo não dê para não ficar muito longo, mas eu vou mostrar como foi criada a Trindade. Por sua vez, esta vertente cristã, criada por Ário, 256-336, da Igreja de Alexandria, em 318, estava em desacordo com o próprio bispo Alexandre de Alexandria, né? Como os adeptos de Ário possuíam influência junto ao imperador Constantino, filho de Constâncio. Aqui já o imperador que Constantino já discordando aí do pai, né? Tentando fazer um joguete ali, uma união. Inclusive Constantino na realidade não seguiu o cristianismo coisa nenhuma. Algumas pessoas dizem que ele se converteu ao cristianismo. Ora, se ele praticamente criou o cristianismo, ele foi quem unificou a Igreja Católica, sabe? Aqui nesse concílio foram dadas as diretrizes e normas e definido, você vai ver que mais lá na frente em alguns outros concílios, até o tamanho das asas dos anjos e querubins. Tudo isso foi definido aqui nesses concílios, foram 7 ao todo, né? Fora lá o de Jerusalém, que pouco se sabe sobre ele. Filho de Constâncio, com destaque para Eusébio e de Nicomeia, e principalmente o historiador e bispo Eusébio de Cesareia. Esta disputa foi se agravando ao ponto de tornar-se motivo para uma divisão na igreja. Assim, o bispo Alexandre de Alexandria e seu diácono Atanásio repudiaram suas teses, afirmando a divindade de Cristo. Eles afirmavam que Cristo era sim Deus, né? Houve a disputa ali, porque uma parte do cristianismo achava que ele era simplesmente digamos, um profeta, né? Não era o próprio Deus. E aí Constantino, nesse concílio aqui, nesse e outros que se seguiram, ele consegue, por meio praticamente de eleição de voto, e foi de voto dos bispos, sabe? Os bispos convocados. Inclusive, você vai ver mais na frente, que alguns bispos que discordaram, não me engano foi 2, eles foram banidos, foram expulsos, né? Foram obrigados a saírem de seus lugares, entendeu? Onde imperava agora o cristianismo, com Cristo sendo o próprio Deus. Além disso, a data em que deveria se comemorar a Páscoa. Outros motivos de discórdia também foi definida neste concílio, sendo escolhido o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera para a celebração. De partida, vale ressaltar que o imperador Valérius Constantino, ao conclamar o concílio, buscava unir seu império romano pela via religiosa, sobretudo depois de sua vitória sobre Licínio, em 324. Quando ele derrubou os outros imperadores, o reino ficou dividido na questão religiosa. E a questão religiosa nós sabemos que é muito importante, né? Num sistema de governo, para dominar as pessoas e uni-las, né? As pessoas não se unem, às vezes por ideologia, por governo, né? Um vota num, outro vota no outro, mas se unem na questão religião. Isso era o desafio de Constantino, que ele conseguiu realmente unir as divisões cristãs que estavam se afastando, se proliferando.
Esse foi o golpe de mestre de Constantino para salvar o seu próprio império. Vamos, principais características. O Concílio de Nicéia foi realizado nas acomodações do Palácio Imperial naquela cidade, onde foram oferecidas aos bispos hospedagem e passagem segura pela escolta imperial. Veja bem, foram buscar os bispos com tudo pago já naquela época, né? Pelo imperador, né? Com escolta imperial, protegidos. Você vê, governo e Estado, né? O golpe de mestre de Constantino. Interessado, o imperador Constantino de fato realizou o concílio, contudo, não participou das formulações de fé do credo de Nicéia. Ele chegou quase um mês depois, né? Ademais, apareceram cerca de 320 bispos, além de inúmeros presbíteros, diáconos e leigos, dirigidos pelo bispo Ósio de Córdoba, para definir a natureza de Cristo. Definir a natureza de Cristo. Viu aí, cristão? Que foram feitas reuniões, concílios para definir a natureza de Cristo. Aqui está dizendo, homens definiram a divindade de Cristo. Aquilo que a gente fala, nós ateus falamos. Homens criam deuses, não deuses criam homens. E aqui o seu Jesus, aqui mais uma prova, isso é história. É tanto que não existe nada escrito sobre o Jesus, a não ser 5 linhas, sabe? De um historiador, Flávio José, e que já foi provado que foi fraudado pela própria igreja, sabe? Aquilo que nós dizemos, olha aqui, ó, para definir a natureza de Cristo diante do arianismo. O arianismo pregava o quê? Aquilo que a gente já falou mais na frente, né? Pregava que ele seria apenas, se existiu, né? Teria sido apenas um Messias, né? Messias não, um profeta, e não um Messias, e não o próprio Deus. Foi o que foi definido nesse concílio, transformando o Jesus Cristo, mito, em um Deus, em mais um Deus, né? Para a raça humana. E estes clérigos vieram de toda a cristandade, incluindo Ásia Menor, Palestina, Egito, Síria, com predomínio aos bispos do Oriente. Como resultado do concílio, foi definido por 300 votos. Viu o que eu falei? Como resultado do concílio, foi definido por 300 votos que o arianismo seria rejeitado e que a redenção pregada pelo diácono Atanásio seria a base constituinte do que é convencional como o credo de Nicéia, confirmando a união da cristandade e a divindade de Cristo, o que foi corroborado no concílio de Constantinopla de 381. Isso aí já é houve o concílio 2, né? O segundo concílio de Constantinopla. Em suma, o credo niceno estabeleceu 20 cânones que discutem, dentre outros, a questão ariana e a data da celebração da Páscoa e o batismo heréticos. Primeira parte do vídeo sobre Concílio de Nicéia, primeiro Concílio de Nicéia. Em breve eu vou continuar ainda nesse primeiro concílio aqui, porque tem muita coisa para você ver ainda. Você vai ver como foi formada a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Pombo. Definido também nesse concílio. Repetindo aquilo que os ateus falam, que nós falamos, quero ler só mais esse trechinho aqui para acordar você, cristão. Como resultado do concílio, foi definido por 300 votos que o arianismo seria rejeitado, ou seja, o arianismo, a doutrina que o Cristo não seria o próprio Deus, seria apenas um profeta, certo? E que a redenção
pregada pelo diácono Atanásio seria a base constituinte do que convencionou como credo de Nicéia, confirmando a união da cristandade e a divindade de Cristo, o que foi corroborado no concílio de Constantinopla, de 381. Aí já é o concílio de Constantinopla. Né? O concílio de Constantinopla, de 381, já afirmou que o Jesus Cristo seria realmente o próprio Deus, né? Filho de Deus, e assim, né? Sendo o próprio Deus, né? Como ele próprio, nas supostas escrituras, teria dito, né? Eu e o Pai somos um só, né? Mas você viu que, na realidade, ele foi apenas mais um eleito. Forte abraço a todos.